Bom, hoje eu vou iniciar o dimensionamento de viga, só que antes eu vou fazer uma teoria aqui só para entender melhor. Então, o dimensionamento de viga são os esforços que ocorrem no interior da viga, devido ao carregamento. Então, aqui eu tenho um pilar, outro pilar aqui, né? E tenho a viga. Dentro da viga, após o carregamento, ocorrem esses esforços de tração embaixo e de compressão, que é o C, em cima. E os esforços de compressão transversal, que é devido ao esforço de cortante, que é tipo um cisalhamento que ocorre. Quanto mais próximo aos pilares, maior esse esforço. Aqui eu tenho a linha neutra, que é a linha, que é esse X aqui, ó. Essa linha define a região comprimida da tracionada. Então a linha neutra, como o próprio nome já fala, não tem nem compressão nem tração. Ela divide a região comprimida da região tracionada. Aqui são os ângulos de 30 a 45, que são devido aos esforços de cortante, que é os estribos que vão combater isso aqui. E aqui na transversal tem a armadura, na longitudinal tem a armadura de tração, e na compressão eu vou ter uma armadura mínima aqui só para poder amarrar os estribos. Então, esses esforços de tração, como está aqui, né, é combatido pela armadura longitudinal. Aqui. E os esforços de compressão é combatido pelo concreto, né, e a armadura longitudinal. Então, aqui, o que combate essa compressão é o concreto, e quando o concreto já não está suportando, é acrescentada uma outra armadura aqui para ajudar o concreto a resistir à compressão. Aqui os esforços de compressão, combatidos pela armadura transversal, que é os estribos. Né? Então, esse X aqui, que é a distância da linha neutra, que vai definir tudo isso aí, que é o H, a altura da viga. E aqui eu tenho um pilar. Nesse caso aqui, nesse desenho aqui embaixo, o pilar está no meio da viga, né? Então, essa distância da linha neutra, ela é sempre da face comprimida. Então, aqui em cima, a face comprimida, aqui em cima, né? Tem o X, ele veio da face superior, o X, que é a distância da linha neutra. Sempre da face comprimida. A face comprimida aqui era em cima da viga. Nesse caso aqui, é embaixo da viga. Então, o X está saindo de baixo da viga, que até definir a linha neutra aqui. Por quê? Porque quando se apoia um pilar no meio da viga, é como se fosse fazer um varal, né? Varal de roupa. Você coloca um apoio aqui, ele vai deformar para cima. Então está tracionando em cima e comprimindo embaixo. E aqui aqueles esforços de compressão, aqui o esforço de compressão está embaixo, tração está em cima. A altura, né? Então, como eu tinha dito, o X é a distância da face comprimida até a linha neutra, que é o LN. LN é linha neutra, que não há compressão nem tração, apenas divide as duas regiões. Bom, seguindo aqui, o H é a altura da viga. Aí os estribos são barras dobradas, né, no formato da seção da viga, com dobras na extremidade maior igual a 7 centímetros, posicionadas na face superior da viga, para combater os esforços de compressão no ângulo de 30 a 45, que é o cisalhamento. Essa dobra aqui, que é os 7 centímetros, que eu marquei aqui, ó, aqui, a convenção é deixar essa dobra sempre para cima na armadura. Então aqui as barras porta-estribo, no caso, que é compressão. Então, como o concreto está sozinho suportando a compressão, então não tem necessidade de colocar uma armadura adicional, que seria a armadura dupla, né? Então só o porta-estribo seria o suficiente. Que é para porta-estribo é para posicionar os estribos, poder amarrar os estribos. Parte de baixo, tração. Esse φt
Aqui, o diâmetro T é o diâmetro da barra transversal. Então, é o φT que a gente chama. Aí o comprimento que é o C, que está aqui, né? Aí as barras tracionadas, que é o φL, e a largura, a armadura longitudinal, né? Que é o AS. AS é a área de aço. O L é referente à armadura longitudinal, que é essas aqui, as barras, né? E o AST é referente à armadura, à área de aço da transversal, que são os estribos aqui. Estribo. Aí o BW, que é a largura da viga, e o H. Esse FL ele tem que ser maior que 5 milímetros, maior ou igual, que é o porte-estribo. Esse BW aqui é tabelado, né? Você tem uma tabela lá, ou a largura se define, mas tem que observar que a largura da viga tem que ser maior ou igual a 8. Tudo isso aqui, alguma coisa a norma alterou, mas o conceito é o mesmo. O diâmetro da armadura longitudinal, né? No caso aí, tracionada, o diâmetro, o diâmetro da armadura longitudinal maior que 6,3 e menor que 20 milímetros. Tem que estar nesse vão aí. O diâmetro do estribo, que é as barras do estribo, tem que ser maior que 5, menor que 12,5. O C é o comprimento, né? Dos estribos, entre 2 a 2,5. Esse valor pode ser maior também. Dando sequência aqui. O D, né? É a distância da face comprimida, sempre da face comprimida, até o centro de gravidade das barras tracionadas. Então, aqui, ó, o D é uma estimativa. É a altura da viga menos 10% do H. É uma estimativa. O A é a distância da face até o centro de gravidade das barras. Aqui, ó. O A está aqui, ó. Da face até o centro de gravidade dessas duas barras aqui. Esse aqui é o A. Nesse caso aqui, as barras são tracionadas, né? Estão em cima. No caso, aqui ela está embaixo. A barra tracionada, ela está embaixo. E o A é o centro de gravidade. Aqui são 4 barras. Entre essas 4 barras, o centro de gravidade está aqui. É a distância do centro de gravidade até a face aqui. Essa aqui, as barras tracionadas estão embaixo. E aqui as barras tracionadas estão em cima. Nesse caso ocorre porque é o caso desse daqui, né, que eu tinha mostrado. Aqui, por exemplo, ó, tem um pilar, as barras tracionadas estão em cima, que é nesse caso aqui. E aqui, as barras tracionadas estão embaixo, que seria esse caso aqui. A barra tracionada aqui, ó, está embaixo. É como se eu estivesse cortando aqui, faria esse desenho. E cortando aqui, fazendo um corte aqui, transversal, teria esse daqui, tracionada em cima. Depois eu tenho o EV, que é a distância vertical entre as barras, que seria esse EV aqui, ó. Essa distância aqui, que tem que dimensionar, né? O LN, já foi dito, né? Está aqui o LN. Aí tem o AS de pele, armadura de pele. Tem o T, que é essa distância entre elas. Aqui, ó. Esse H é na tabela A4. Tem uma tabelinha aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Essa tabela, que é essa tabela aqui, A4, ela define o EH. Então, essa tabela aqui, ó, A4, que é essa aqui, ela vai definir aqui, tem um desenho, tá vendo? Que é o EH mínimo, que é esse aqui.
Esse EH, ele é definido por isso aqui, ó, o EH mínimo, maior ou igual a 2 centímetros, o φL, que é o diâmetro dessa armadura aqui, né, da barra, e 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado. Esse diâmetro máximo, pega aqui, ó. Aqui, ó, da brita 1, o diâmetro máximo é 1,9. Da brita 2, 2,5. Aí pega, geralmente, a gente trabalha com a brita 1, coloca o 1,9 aqui, ó. Aí você acha o EV, o EH, né? Então, nesse caso, vai lá para a tabela. A brita 1, como eu tinha dito, né? O EV, que é esse daqui, aí a fórmula é essa daqui, 2 centímetros diâmetro da barra e 0,5 vezes o diâmetro da brita. O diâmetro da brita é 1,9, que é o diâmetro máximo do agregado. Aqui tem o... Nesse caso, o porta-estribo está embaixo, né? Que é a tração é em cima. E aqui o porta-estribo está em cima porque a tração é embaixo, né? Invertiu. Aí a armadura de pele, que é essa armadura aqui, tem essa fórmula aqui, ó. 0,10 dividido por 100 BWH em centímetro. Aí isso aqui utiliza essa armadura de pele para um H maior que 60. Maior ou igual, né? Aí teria que verificar o AS mínimo, né, que é a armadura mínima, que é o 0,15 dividido por 100 vezes o BWH, centímetro. E esse T, que é esse T aqui, essa distância aqui, ó, definida por essa fórmula aqui, ó. D dividido por 3, 21,6 diâmetro da barra. Que seria o diâmetro da barra que vai utilizar aqui, né? Bom, dando sequência, isso aqui é uma teoria mais para poder entender o que eu vou fazer aí para frente. O AS de pele combate as fissuras, né, nas laterais da viga. O FCK, ele pode ser simbolizado pelo C, né? Não precisa colocar FCK, pode pôr C. É a resistência característica, né, do concreto à compressão, aos 28 dias. Aqui o aço seria, o C é a característica, o A é o aço. 50 ou 60, que é a resistência, né, do aço à tração. Aqui é a tração. Aqui é a compressão, o FCK. Aí, por 50 kN por centímetro quadrado, que seria isso aqui, é igual a 5.000 kg por centímetro quadrado. 60 é a mesma coisa, né? Só troquei a unidade aí. O coeficiente de majoração, né, de segurança, é 1,4. Aí o diâmetro da barra tem que ser maior ou igual a 6,3 para aço, né? Isso aqui é barra. Aí, se for para o CA, 60, a gente chama de fio, não é mais barra, é menor que 5 milímetros. Aí estudaremos o dimensionamento, né, para armadura simples, onde o concreto resiste à compressão e não necessita, né, de armadura longitudinal na região comprimida da viga. Apenas uma barra de 5 milímetros em cada vértice do estribo, como um porta-estribo. Utilizaremos a tabela 1.1, que é o KC e o KS, com o beta-x menor ou igual a 0,5. Né? Então, esse 0,5 também acho que já foi mudado, não está atualizado, acho que é 0,40, 0,45 a norma hoje. Viga que recebe elemento estrutural, né, como laje, marquise, etc. Então, vou utilizar isso daqui. Isso daqui é utilizado por um FCK, resistência do concreto, né, ou C, né, tanto faz, chama de FCK ou C, menor que 35 MPa. Essa tabela 1.1 deixa eu pegar ela aqui, essa tabela dos domínios, né? Seria essa tabela aqui, ó, 1. E aqui tem os domínios, domínio 3, né, domínio 2, domínio 4. E aqui esse BC, que é x sobre d, são essas distâncias aqui, ó. Então, até 0,5, que é esse aqui, seria o limite, né, para considerar a armadura simples, para o concreto não ter necessidade de uma armadura adicional. Até o 0,5, o concreto resiste à compressão, não tem necessidade de você colocar uma armadura para complementar
esse concreto, para ele resistir à compressão. Então até o 0,5 eu poderia usar só o porte estribo, o que vale só a armadura tracionada. Então essa é a tabela. Aí, daqui, do sequência aqui, ó, esse beta-x, ele significa que é a metade, né, da altura D. A altura D da viga. Que é essa aqui, ó. Essa altura D aqui, ó. Né? Então a metade significa que a metade da altura D da viga está tracionada. E a outra metade comprimida. Então o beta-x menor que 0,5 é a armadura simples, como eu tinha mostrado na tabela lá. Maior que 0,5 é a armadura dupla. Essa limitação deve ser adequada ao de hoje. De hoje não deve estar com isso aqui não. Mas não significa que as vigas, as obras que foram feitas nessa condição sejam erradas. Tanto é que tem obra aí de 1950, 60 que está até lá e a norma não era nem essa. Então isso aqui é para o FCK menor ou igual a 35 MPa. Aí para a viga que recebe, né, elemento estrutural, esse caso, né, laje, marquise, etc. Aí no caso da armadura dupla, o beta-x aqui é maior que 0,5. Então eu tenho mais que 50% da altura D, né, comprimida. Que é quando mais que 50% da altura D da viga está comprimida. Onde o concreto sozinho ele vai ser esmagado, vamos dizer assim, né, teoricamente, né. Então ele necessita de uma armadura longitudinal para poder ajudar o concreto a resistir a essa compressão. Então a gente chama do AS é a armadura. AS linha significa que é a armadura, né, para um adicional do concreto. Então a AS é a armadura simples. O AS linha seria da armadura dupla, que está tendo uma armadura. Essa armadura dupla é a armadura que colabora para a compressão do concreto, ajuda ele a resistir à compressão. Então o L é longitudinal, armadura longitudinal, não transversal. No lugar das barras de porte estribo. Então nas barras longitudinais, que seria porte estribo, entraria uma área de aço, que seria o AS linha, para resistir à compressão. Então a tabela 1, né, na coluna, eu tinha até mostrado aqui, deixa eu voltar com ela aqui, pegar ela aqui. Essa, aqui nós temos o BC. É bem ruim aqui. Aqui é o BC igual a X dividido por D. Né? Que está aqui. Aqui tem todos esses valores aqui. Aqui são os FCK. FCK 15, 20, 25, 30. São os FCK. Essa aqui é a fórmula do KC, que são os coeficientes. E o KS, que está aqui. Isso aqui eu vou repassar ainda. Aí esse beta-x é a posição da linha neutra, né? Então, para a armadura dupla, fazendo um exemplo aqui, ó, que é aquele BC, eu fiz ao contrário, eu peguei o X, né? E o BC, que é da tabela, vezes o D. Então, se eu pegar para achar o X, eu quero achar o X, onde que está a linha neutra aqui. A linha neutra é a distância da borda comprimida, né, até ela. Então eu peguei 0,5, que no caso aí seria 50%, metade desse D, né, vezes o 40. Então teria 0,20, posição aqui, 20 centímetros, que é a metade, né, de 40, 50%. Aí aqui, se eu colocar 52%, eu já vou para 0,2008, 0,21 praticamente. Então eu já passei da altura, mais que a metade da altura D. Então aqui eu teria que ter uma armadura dupla, que é o AS linha, né? Que seria isso aqui, não mais porte estribo. Aqui eu poderia ter o porte estribo que é até a metade. Como aqui passou, eu acrescentei 0,52,
Então, que seria o 0,52 é da tabela aqui, né? Ó, aqui foi o 0... Eu não estou enxergando aqui. Aqui, 0,50, que é o limite. O limite é até o 0,50 aqui para ser armadura simples, para não precisar do AS linha. Peguei 0,52, já passei. Eu estou com 52% praticamente comprimido. Então necessita de uma armadura aí. Bom, daqui que eu posso considerar a mais aqui, basicamente seria isso daqui, ó. Então aqui, por exemplo, tenho a região tracionada, que eu tenho um apoio, e eu estou estufando aqui em cima, aqui tá estufando aqui, então eu vou ter que colocar uma armadura aqui. E aqui está comprimindo, estou esticando. Nesse caso aqui seria só apoio, eu não teria nenhuma vinculação, só pelo concreto, né? Mas vinculação da armadura não estaria considerando, estaria considerando como se fosse um apoio, como se fosse um concreto pré-moldado, né? Só apoiado no pilar, não estou passando esforço. Então aqui dentro da tração tem compressão. Aqui não tem como, aqui tem que ter a vinculação aqui, seria os esforços de tração e compressão. Aqui não tem como evitar, a não ser que eu divida essa viga em duas. Chama de viga 1 e viga 2. Aí considera apoio, 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 apoio. E aqui eu tenho engaste. Então eu tenho tração em cima, tração embaixo. E aqui um pouquinho de compressão aqui no meio. Então, basicamente a teoria inicial aí, é isso daí. Na sequência eu vou fazer um outro. Na sequência eu vou fazer um dimensionamento, né, para poder explicar mais isso daqui. No caso da cortante também, que eu não queria explicar, que é o cisalhamento. Então aqui tem um pilar, e tem um esforço que vai, os estribos que vão combater esse esforço. Se vê aqui, esse aqui que é cortante. Então aqui eu tenho um carregamento, e eu vou ter um esforço vertical aqui, que vai tende a fissurar a viga aqui, né? Dá problema na viga. Então o que vai combater isso daqui não é a armadura longitudinal aqui, nem a de baixo nem a de cima. São os estribos, que são a armadura transversal. Então até a próxima aí.